Bom pessoal, estamos começando mais um Papo de Colecionador. Hoje um programa um pouquinho diferente, a gente vai fazer aqui um duelo. Eu propus para o Edilson, eu falei para ele, olha, escolhe uma banda aí que você tenha mais de 5 discos na sua coleção. E ele escolheu? O Saxon. Saxon, banda da Inglaterra. Então eu fui procurar na minha coleção uma banda também da Inglaterra para competir aqui com o Saxon. E eu escolhi, olha, o Judas Priest. Quem é que vai ganhar esse duelo? Saxon ou Judas Priest? E, olha, de quebra a gente vai responder aqui algumas perguntas, né, sobre essas bandas e vamos mostrar 5 álbuns das nossas coleções, aqueles que a gente gosta mais, que a gente indica para você conhecer. Lembrando que as duas bandas acabaram de lançar 2 discos saindo do forno aí, né, o Saxon com o Thunderbolt, que saiu em versão nacional, também saiu em versão nacional, né, o Firepower do Judas Priest, e as duas bandas estão em turnê, né, lá nos Estados Unidos, com o Saxon abrindo o show do Judas, injustamente. Não. Mas as duas estão em turnê, né, e o Saxon vem aqui pro Brasil, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, vai estar aí no dia 3 de maio, tocando no Tropical Butantã, então vale a pena você, de repente, conferir, se quem não conhece, quem quiser ver o Saxon, vai ficar de olho aí no show. Se liga. Então, olha, o primeiro álbum que eu ouvi do Judas Priest foi o British Steel, o primeiro álbum que eu ouvi do princípio ao fim, provavelmente por causa do amigo aqui do Edilson. Eu gravei, provavelmente dele, só depois, tempo depois que eu comprei o álbum, mas gravei em cassete, eu vi do princípio ao fim, foi o British Steel. Putz, o primeiro disco que eu ouvi do Saxon não foi inteiro, né? Foi uns pedacinhos do The Eagle Has Landed ao vivo, na verdade, gravação dos colegas aí que passaram a fitinha. E quando eu escutei 20,000 FT, Machine Gun, Machine Gun, acho que chama. Sim. Machine Gun, quase que é de costas, né? Eu amei a banda, achei sensacional. E aí você começa a ir atrás. Então, embora não seja o álbum inteiro, a gente gravava só alguns pedacinhos. Mas a primeira coisa que eu conheci do Saxon foi, né, The Eagle Has Landed, ao vivo, o primeiro ao vivo deles. Bom, o primeiro álbum que eu comprei do Judas foi o Sin After Sin. Lembro que fui buscar lá na Woodstock, novinho, LPzão, e curti bastante, porque até então eu só conhecia, digamos assim, a fase dos anos 80, e aí eu comecei ir atrás dos discos mais antigos e adorei. Álbum sensacional do Judas, Sin After Sin. O primeiro disco que eu comprei do Saxon foi o Power and the Glory, e eu comprei numa loja chamada Macro. Minha mãe estava fazendo compra no supermercado lá, e antigamente tinha isso, gente, tinha disco de vinil no supermercado, e eu vi o nome Saxon, já conhecia alguma coisa do Saxon, mas o disco tinha acabado de ser lançado, eu não tinha a mínima ideia se era bom ou não, achei a capa magnífica e levei pra casa o Power and the Glory, fantástico, né? Muito bom esse álbum, vinilzão. Cara, o vídeo do Judas que, na verdade foram 2 que me marcaram bastante, foi o Hot Rocking, né, do Point of Entry, um clipe icônico pra mim, porque os caras estão fazendo musculação e de repente eles estão tocando e começa a pegar fogo e o Halford põe fogo em todo mundo, põe fogo na bateria, põe fogo nos guitarristas e achei demais, assim, acho que ficou icônico, me marcou bastante. E o clipe que me marcou bastante foi o Free Will Burning, né, com aquela coisa dos raios laser e do fliperama, né? Achei. E uma música super speedada, eu acho que tem tudo a ver ali aquele clipe e que acho que deu origem a esse estilo de música mais acelerada aí do speed, power metal. Então, esses 2 clipes aí, sem dúvida, me marcaram bastante. Putz, o vídeo que mais me marcou, acho que foi Broken Heroes, porque, acho que a gente enjoou de ver mesmo, né, a música sendo uma balada, mas eu achei a montagem sensacional, assim, é uma daquelas músicas que arrepia mesmo, sai uma lágrima, né, contando um pouquinho da história da guerra,
O cara que fez, não sei quem foi o produtor, quem foi o diretor do vídeo, mas o cara acertou na mosca, né? Então os caras pegaram uma música que não era aquele metalzão que tava rolando na época, que era uma coisa mais pesada, foram pra uma balada e fizeram um puta de um vídeo que, meu, até hoje eu lembro, assim, fica marcada a cena do rosto das pessoas nesse vídeo. Então Broken Heroes, vale a pena você assistir, é um vídeo excelente. Eu já comentei aqui no programa passado, eu assisti no segundo Rock in Rio, eu assisti o Judas lá no Rio de Janeiro, né, no Maracanã. Eu fui com um amigo de ônibusão, fizemos um bate-volta e foi uma noite inesquecível, que ainda teve Queensryche e Megadeth abrindo, né? E depois do Judas ainda teve Guns N' Roses, mas Judas matou, né? Halford entrou com a moto, foi um espetáculo, né? 1991. Nunca vi o Saxon ao vivo, né? Mesmo porque eles também não vieram tantas vezes aqui pro Brasil. Mas vai ter um show deles logo logo, quem quiser ir no Tropical Butantã, uma boa casa de shows aí, pra ver o Saxon, tá? Vai acontecer praticamente daqui a um mês, a gente está gravando hoje no dia 13 de abril, sexta-feira 13. Então no próximo mês, no dia 3 de maio, vai acontecer esse show. Os ingressos não estão muito caros, acho que de repente vale a pena você investir se você puder e assistir o Saxon ao vivo, esse monumento, né, do heavy metal, da New Wave of British Heavy Metal. É uma banda que merece ser conhecida para quem não conhece e merece ser conferida ao vivo para quem já conhece. Não assistirei porque será numa quinta-feira, mas fica aí, né? Poxa vida, talvez uma banda que eu nunca vá assistir, porque eu não sei quanto tempo eles têm ainda de lenha para queimar. Olha, eu gostaria de comprar, faltam vários ainda, né? Porque eu já tive em LP e acabei vendendo, então eu não tenho assim muitos ainda em CD. Eu quero comprar as edições comemorativas de 40 anos do Defenders of the Faith e do Screaming for Vengeance, que ainda não tem, são edições bacanas com muitos extras. E quero comprar também o Firepower, né? O novíssimo álbum do Judas, que eu já ouvi, acho muito bom, talvez o melhor desde o Painkiller. E falta na minha coleção, tem que comprar, daqui a pouco eu compro ele. Alguns discos faltam na minha coleção que eu faço questão de não ter, né? Solid Ball of Rock, Destiny, que eu acho que a gente escuta, a gente conhece os discos, né? E não quero ter mesmo, né? Tipo assim, embora seja aquele negócio, eu coleciono, né? Quero ter a coleção inteira, mas esse daí eu faço questão de não ter. Um que eu queria ter, que eu vi recentemente aí fuçando pra esse programa, é um box só de vinil chamado The Vinyl Hordes, né? São 4 álbuns de vinil, edição limitada, 500 cópias apenas, assinado pelo Biff Bifford, né? E só show ao vivo. Então são discos de turnê. Então, cada turnê eles fizeram esses discos de vinil, 180 gramas, deve ser uma coisa de louco, deve ser um item realmente de colecionador. Não sei se já estão esgotados ou não, certamente, né, o pessoal que gosta deve brigar a tapa. Dê uma olhadinha, pelo menos veja e confira essa coleção, esse box, né, do Saxon. Esse é um que eu gostaria de ter, né? Não sei se conseguirei ter algum dia, mas esse é um desejo, né, do Saxon. Bom, eu vou mostrar aqui os 5 álbuns de Judas que eu tenho na minha coleção. Daqueles que eu menos gosto até o que eu mais gosto, né? Então eu vou começar por esse aqui, que é o Angel of Retribution, que é o álbum de regresso, né, do Rob Halford ao Judas Priest. Foi lançado em 2005. O Halford tinha estado fora da banda durante mais de uma década, né, com diversos projetos solo. Ele teve o Fight, teve o Two, saiu do armário, então ele fez um monte de coisa quando ele teve essa fase fora do Judas. E aí ele voltou com esse disco, e eu acho que foi um bom disco de regresso. Então tá aqui no meu top 5, o Angel of Retribution. A seguir temos Painkiller, álbum de 1990, um álbum que depois de 2 álbuns que não foram muito bem compreendidos, né, que foi o Turbo e o Hand Me Down. O Hand Me Down inclusive com bateria eletrônica, enfim,
foram muito mal, foram criticados bastante, com razão, né? Um som meio sintetizado, muito pop para aquilo que o Judas era capaz de fazer. E com esse disco eles voltaram com tudo, mudaram de baterista, trouxeram um cara fera que é o Scott Travis, que tinha passado pelo Racer X, entre outras bandas. E é um ótimo álbum, tanto é que para mim faz par agora com esse novo Firepower, um ótimo disco do Judas, Painkiller. A seguir temos Killing Machine. 1978 foi um ano muito produtivo para o Judas. Eles lançaram 2 álbuns. Esse foi o segundo álbum que eles lançaram e que deu início, digamos assim, à fase mais comercial, né? A partir desse, um pouquinho nesse e já para o próximo, mas também a fase de maior sucesso da banda na sua carreira, né? Que foi os anos 80. Então esse álbum aqui, eu já falei dele quando a gente fez o especial da década de 70, da segunda metade da década de 70. É um álbum que teve lançamento nos Estados Unidos com um nome diferente, que é o Hellbent for Leather, por causa de questão de censura, digamos assim. Mas é o Killing Machine, um ótimo álbum do Judas, que marca, né, essa mudança para um som mais simplificado, digamos assim, mas com muito sucesso que a banda alcançou durante a década aí. Bom, a seguir, outro álbum lançado em 78, que é o Standard Class, que é o, digamos assim, o último álbum dessa primeira fase do Judas, assim, um pouco mais experimental em algumas partes. Nesse álbum aqui eles até tinham um baterista que era, acho que foi a estreia dele nesse álbum, que é o Les Binks, um baterista por acaso eu gosto bastante também. O Dave Holland, depois que entrou mais pra frente, ele já tinha uma pegada mais simples, né? Mas esse era um cara que trabalhava bastante as músicas do Judas, tanto é que algumas pode até se dizer que eles eram assim um pouquinho progressivos. Mas é um ótimo álbum. Então, 2 álbuns aí na minha lista de 78, um ano muito produtivo aí do Judas Priest. Bom, finalmente, desses 5 que eu selecionei da minha coleção do Judas, que eu tenho, né, porque ainda faltam muitos para completar a coleção, mas o que eu mais gosto, o que mais me marcou, foi esse aqui. O British Steel, né, um classicaço, não tem sabe, é daqueles álbuns que todas as músicas têm um grande impacto, e também marcou, né, uma era, porque eles mudaram, né, eles trouxeram toda essa coisa do visual, do coro, das taxas, enfim, todo esse imaginário, não só imaginário, mas também de figurino, digamos assim, que depois meio que se estabeleceu dentro do heavy metal, né? Então eles foram pais aqui dessa geração que está aí até hoje. Bom, as minhas 5 escolhas, eu coloquei elas em ordem cronológica. Tá? Então o primeiro vai ser um 2 em 1 aqui. Tá? São os álbuns dos anos 80, 2 álbuns dos anos 80, de maio de 80, Wheels of Steel, e de setembro de 80, Strong Arm of the Law. Sensacional, não tenho o que falar desses discos, né? Se você que não conhece, comece por esses. Tá? Não tem uma música ruim aqui, todas as músicas são excelentes. E essa minha versão aqui é uma versão que vem com 11 faixas bônus. Tá? Então tem uma série de faixas de single, faixa ao vivo. Então você começa por isso daqui, que você vai pegar os 2 álbuns completos e mais um monte de bônus aí para você completar, né, esses 2 diamantes, né, que na minha opinião são os 2 melhores álbuns igual, assim, são 2 notas 10, não dá para dizer um melhor que o outro. Então tá aqui Wheels of Steel e Strong Arm of the Law. A minha segunda escolha vem logo em seguida, é o próximo álbum de estúdio deles, é o Denim and Leather. Que assim como o Judas Priest, né, começou a falar do coro, do rebite, putz, o que é mais metal do que, né, o jeans e o coro, e as motos, né? E aqui aparece na contracapa do LP, tem os caras, aquelas puta motona, Harley,
E essa minha versão aqui em CD é uma versão que tem faixas extras também. Tem um show ao vivo de 81 deles, tem um remix, né, de algumas faixas. E tem uma das faixas que eu mais gosto, né, que é Prince of the Night, que é pra mim fantástica, assim, uma faixa perfeita. E uma que diz tudo da banda, que é The Band's Play On. Né, tem uma faixa também que é obrigatória você conhecer. Tá aí, Denim and Leather. O terceiro álbum que eu escolhi é para dizer que o Saxon sempre faz grandes álbuns ao vivo. Tem excelentes álbuns ao vivo. Eu poderia ter escolhido o Unleashed in the East, né, que foi o primeiro que eu conheci, mas eu resolvi colocar esse aqui, Heavy Metal Thunder, o show do Wacken. Perfeito, e essa versão, uma versão que vem o DVD do show do Wacken e vem com o bônus CD, né, é um show que foi realizado, deixa eu pegar aqui direitinho o local, da turnê do The Call to Arms, o show em Glasgow. Então, é interessante porque esse álbum aqui tem várias versões. E as versões disco do CD são em locais diferentes, né? O DVD é sempre do Wacken. Tem versão, inclusive, que é o áudio do Wacken, mas acho que são 4 ou 5 versões diferentes, com áudios diferentes, locais diferentes. Então, se você é seu colecionador, você está perdido, né? Você vai ter atrás de todas elas. A minha próxima escolha, talvez não seja um dos melhores álbuns dos caras, mas foi assim, né? Eles passaram por uma fase bem comercial, triste doer mesmo, né? Que quem não gosta dessas coisas mais acessíveis, torceu o nariz, eu fui um deles. E de repente o Saxon dá uma desaparecida e volta com um álbum chamado Forever Free. Eu não dava mais nada pra banda, eu falei assim, não, os caras estão perdidos, né? Não vou nem me dar o luxo de escutar. E aquele negócio, né? Você passa na loja, vê o disco, dá uma namorada, vou levar, né? E quase caí da cadeira, porque eles voltaram ao heavy metal tradicional. Então é um disco muito bom, um disco assim que pra mim ressuscitou o Saxon, né? Fizeram um RCP neles, colocaram o desfibrilador e os caras voltaram muito bem, né, com esse Forever Free. E minha menção honrosa, cara, vai pro Point of Entry. Ele quase entrou nesse top 5 no lugar ali do Angel Retribution, mas acabou ficando de fora. É um disco que não é assim muito... As pessoas não gostam muito dele, digamos assim, acham que ele é meio fraquinho. E eu acho que das 10 músicas, 6 são boas, eu gosto bastante. E já tiveram 3 singles desse álbum que tocaram bastante. E eu gosto desse álbum. É um álbum que acho que falta um pouquinho hoje em dia dentro do heavy metal, de música com refrão, assim, fácil de cantar, de levar. Hoje é muito a gritaria e no fim a gente não lembra de nada, assim, não fica nada. Então o Judas ainda tinha essa fase de músicas, quem não sabe, Heading Out to the Highway, Don't Go, Hot Rockin', né? Incríveis músicas, vale a pena. A minha menção honrosa do Judas Priest. E a minha menção honrosa nada mais é do que o último álbum deles, para lembrar vocês aí do show, o Thunderbolt, que também não é o melhor, né? Aqui a gente tem uma série de repetições de ideias da banda, algumas coisas que você fala assim, nossa, vocês já fizeram isso antes. Mas, putz, a faixa Nosferatu é muito boa, é aquelas que os caras vão deixar no setlist por muito tempo, tá? A faixa título também, Thunderbolt. E eu gostei também de Speed Merchants. Então, é o disco novo, saiu em versão nacional Digipack, tá? Então vale a pena investir, vale a pena conhecer e depois ir no show para ver quais dessas faixas que eles vão tocar ao vivo. Então tá aí, né, os meus álbuns do Saxon, para você que não conhece, pelo menos pode começar por estes. Bom, pessoal, agora queremos saber de você qual dessas bandas você gosta mais, qual a sua preferida, qual a banda que tem a carreira mais produtiva. Quais são os seus 5 álbuns que você gosta mais dessas bandas? Mas eu quero que a gente escreve aí, comenta nos seus comentários aí, lista aí os discos que você tem na sua coleção, né? Não vale falar os discos que você já ouviu na internet. Tem que mostrar, tem que mostrar o disco, tem que mostrar o LP, posta um vídeo aí, mostra a sua coleção, vinil, cassete, Betamax, né? O que você quiser. Afinal, o Judas foi muito mais banda que o Saxon, né? Não foi não. Não? Mas o Judas vendeu 50 milhões de cópias. Mas o Saxon, por exemplo, nunca teve um baterista acusado de ser pedófilo. É verdade. É verdade. Mas olha, o Judas, cara, eles ganharam um Grammy, cara. Eles foram nomeados e ganharam um Grammy. Ok, mas o Saxon nunca gravou uma merda como o Jugulator.
Mas não era o Halford, era a banda cover de Judas Priest, era o Judas Priest tributo. Eles nunca fizeram new metal e não fizeram 2 discos de new metal, foi o Demolition e o Juguleto. O Demolition é um pouquinho menos ruim, né, do que o Juguleto, eu sinto muito, mas ó, não tem como, cara. Uma banda que tem um vocalista que grava um álbum, como é que é o nome? Two? Acho que já queimou o filme, né? Já queimou o filme. E você? Fica com Judas ou fica com Saxon? É isso aí, gente. Valeu. Valeu.